Canto e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de um assunto que até algum tempo atrás o pessoal falava que era futurístico demais, mas chegou para ficar. Vitor Molina, gratidão, tá? É um prazer. Muito obrigado, é ótimo conhecer um profissional aí de uma área tão atual que é hoje da inteligência artificial. Eu me recordo que na década de 70, o Stanley Kubrick fez em 2001 Odisseia no Espaço. E aquele negócio assim, todo mundo pensava, puxa vida, será que o ser humano vai, em 2001 vai estar no espaço, vai estar, o robô vai estar controlando tudo, né? Ficou, né? E até em 1960, o Gene Roddenberry, no Jornada das Estrelas, ele inventou aquele tradutor universal que todos os povos das galáxias conseguiam se comunicar através daquele comunicador. E todo mundo achando que aquilo era assim, futurístico demais, né? E a coisa foi, a internet chegou, eu me recordo, eu sou professor universitário, então eu pedia, por exemplo, eu trabalho conclusão de cursos, TCCs, e quando vinha aquilo lá tudo certinho, bonitinho ali e tal, eu falava, olha pessoal, infelizmente não foi vocês que fizeram, vocês pegaram aí e não dá certo, tem que fazer, tem que ralar um pouco, né, tal, para fazer. E até a gente foi vendo que com a chegada cada vez mais de novos aplicativos, né, muitas profissões foram desaparecendo. Então, você tem, mesmo o pessoal da área braçal, que era a porta de cana, tem máquinas hoje que fazem isso com muito mais eficiência, né, e tudo mais. E isso daí está chegando para cidades e tudo mais. Aí, quando a IA foi comentada, né, começou a ser utilizado, os dubladores ficaram muito assim, preocupados, né? Professores que fazem revisão ortográfica também, quem faz a faculdade de letras, tradutor e intérprete, também começou a ficar muito preocupado a respeito, né? E uma série de outras situações. E uma delas nós chegamos a fazer uma mesa redonda sobre o que fazer, né, ao longo do tempo, né? Eu falo, pessoal, nós temos que nos adaptar, né? Qualquer idade que a gente esteja, nós temos que acompanhar o que dá. Se a gente não sabe, nós temos que contratar pessoas que sabem para ensinar a gente, né? Aí ficou assim, pelo menos a conclusão que a gente teve naquele momento foi assim, por mais que se tenha evolução total de coisa, a parte sentimental ainda é do ser humano e que pode definir muitas coisas além da inteligência artificial. Então isso daí já acalmou um pouquinho os nervos, né, das pessoas, né? Mas assim, o que te fez você, qual a visão que você teve assim? Você como profissional de TI, puxa vida, para onde que isso vai? Eu preciso estudar isso daqui. E fica bom nisso até para treinar pessoas. Quando ocorreu isso faz poucos anos? Eu sempre fui ligado com inovação, né? Como eu falei, eu sempre quis novas formas de fazer as coisas. Então eu sempre estava procurando rever processos, eu acho que isso é muito importante. Como trazer mais eficiência para equipes, para a empresa. E a inteligência artificial, a essência dela é isso, é o tempo, como eu comentei, o tempo exponencial. É cada vez mais a gente conseguir enxugar o tempo, porque hoje a gente fala, nossa, a gente está com falta de tempo. Por quê? Porque tem muito mais atividades e ao mesmo tempo. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai conseguir com que a gente consiga encurtar esse tempo e enxugar para que a gente ganhe produtividade. Então, eu vi que você citou algumas profissões, e o que eu vejo é que se não precisa de eficiência, por exemplo, se eu quero transmitir a dificuldade de uma certa atividade, ou uma habilidade, por exemplo, de um esporte, de uma profissão, de um artista, a inteligência artificial não faz sentido, porque eu não estou visando a eficiência, eu estou visando o ser humano. E se eu estou visando o ser humano, não faz sentido eu usar a inteligência artificial. Agora, se eu quero ganhar produtividade, se eu quero ganhar eficiência, a inteligência artificial veio para isso.
Então, eu sempre, como que eu posso fazer, revisitar processos? E a IA veio para que a gente conseguisse encurtar esse tempo, conseguisse fazer cada vez mais coisas para as empresas conseguirem ser mais produtivas. Ok, Vitor, então na realidade é o seguinte, eu sempre falo assim, quando você tem um problema, por exemplo, de saúde, você vai no médico. Se o médico acertar o diagnóstico, tudo flui. Né? Nas empresas também. Então precisa fazer um diagnóstico, né, ver os processos, né? Fazer aquilo dentro dos tempos, coloca o project, coloca todos os profissionais ali envolvidos, né, nas tarefas, os tempos e tudo mais, e tem que calcular o que você quer de melhor eficácia naquilo em relação a tempo e a confiabilidade. E só aí que chama então o mentor de IA. Porque senão não adianta, né? Se eu não sei o que eu quero, né, vou pedir para você, vai sair um negócio que não é o adequado, né? Exatamente. Hoje, muita gente quer fazer inteligência artificial por hype, né? Por só querer usar e não faz sentido. Então eu preciso ter duas coisas. Primeiro, saber o que eu quero, que é o que você comentou, que a gente tinha falado. E segundo, é a gente ter dados muito bem estruturados. Então, tendo essas duas coisas, então sabendo quais são os meus objetivos, quais ali os meus KPIs, quais são as minhas métricas, e se eu tenho um banco de dados que funciona, que está muito bem ali elaborado, e eu consigo colocar essas duas coisas, eu vou ter um diagnóstico muito interessante e uma análise para que eu possa também, como eu comentei com você, tomar as decisões corretas. Então, o mais importante é você saber o que você quer. Se isso não souber, você só vai usar por usar e não vai nem fazer sentido, né? É verdade, E as empresas têm que continuar fazendo benchmarks das melhores casos, né? Assim, das empresas vencedoras, para poder se espelhar, utilizando ou não a IA. Né? Mas tem o mentor lá, os que conduzem a empresa, tem que saber realmente o que querem, a rentabilidade que a empresa está precisando, né? E aí saber o que utilizar da inteligência artificial. O pessoal está se enganando, jovens, falam assim, olha, eu programo a inteligência artificial, depois eu fico sentado na minha mesa só assistindo o que eu quero. Não é assim também. A gente pode trazer, tem muita automação, né, com inteligência artificial, mas se não tiver objetivo, vai ser só mais uma coisa um pouco superficial, né? Então, a gente pode ter várias camadas de inteligência artificial. Então, uma delas é realmente algo que pode funcionar para um objetivo simples, né, a curto prazo, mas para que ela entre na cultura de uma empresa, ela tem que ser até a raiz, né? Então, todo mundo que está usando inteligência artificial ali precisa entender qual que é o objetivo, porque se cada um tiver um objetivo, vai fragmentar. E aí todo esse investimento, toda essa tecnologia não vai servir para muita coisa. Ok. A gente está vivendo num mundo aí, em vários países aí, no Brasil, que tem muita corrupção. Você acha que programando adequadamente a IA, a gente vai conseguir rastrear e melhorar e achar mais coisas? Olha, tem um assunto que é um pouco mais antigo que inteligência artificial, mas ainda não foi pouco explorado, que é o blockchain. Eu não sei se isso, eu lembro do blockchain. O blockchain, ele é muito usado ali para o Bitcoin, né, para algumas moedas, criptomoedas. E qual que é a premissa dele? Ele é ser descentralizado. Então, se eu mudo uma coisa aqui, ele reflete em tudo. Então, eu consigo enxergar onde foi o erro e onde foi que alguém mexeu. E isso é completamente anticorrupção. Então, se ele tiver governos aí, existem alguns testes, né, de governos que sejam baseados em blockchain, pode ser que a gente, via tecnologia, consiga resolver parte, mas isso a gente sabe que o ser humano nunca é altamente confiável, né? Então, na verdade, assim, tudo pode caminhar bem, depende da cabeça do ser humano que está comandando aquilo, né? Exatamente. Tá? E também eu falo, pessoal, nem tudo, porque como a IA se baseia nos bancos de dados, dos big data que tem, mesmo assim tem coisa errada. Sim. Né? Que precisa ser, que era para ter sido corrigida e não foi corrigida. E muitas vezes aquilo lá não pode ser tomado como verdade. Então, se forem dados históricos, é bom dar uma checada também. Com certeza. Até as pessoas ficam testando as IA só perguntando coisas,
e não é a melhor forma de usar. Eu acho que a melhor forma de usar é quando você não tem certo nem errado. Você consegue, através do seu resultado final, você entender que aquilo foi útil para você. E não exatamente ter uma premissa de certo e errado, né? Um juízo. O juízo tem que ser do que você analisou no final e te trouxe um resultado satisfatório. E não exatamente um teste de que se 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Então, exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que saber o tipo de utilização. Maravilha. Ô, Vitor, você tem um sonho ainda? Sonho, eu tenho... Hoje é teu aniversário. É, meu aniversário. Eu acho que o sonho é poder realmente passar esse conhecimento. Eu acho que isso é algo que é muito importante, porque eu tenho uma premissa de que nunca ter dúvida, né? Isso para mim, né? Essa premissa de nunca ter dúvida. Eu acho que transmitir essa premissa e que as pessoas possam ouvir, delas também não terem dúvidas, eu acho que é o mais importante. E isso abre muita porta para o conhecimento e abre muita porta para que a gente possa promover uma cultura que valorize tanto as pessoas quanto os objetivos que a gente tem pela frente. Né? E que a IA também, pelas formulações, possa ajudar a medicina. Né? Com certeza, é muito promissor para a medicina, né? Tem muitos testes aí feitos que conseguem analisar 20 mil anos de exames, algo que seria impossível da gente poder ter. Então, eu falei de tempo exponencial. Se eu consigo analisar 20 mil anos, eu estou adiantando talvez a medicina em milhares de anos. Você imagina o que eu posso trazer para o momento atual, né? Então, isso é maravilhoso. Tá certo. Tuas redes sociais, por favor. Eu estou no Instagram como Semblante e como Cenários, com AI no meio, e no LinkedIn como Vitor Molina. E meu celular é 11 98171 1717. Senhor, gratidão, Muito prazer. desejo muito sucesso. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional Vitor Molina. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.